Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. Bom dia, gente. Eu sou Letícia Carolina e o meu grupo irá apresentar sobre o filme Fome de Poder. E com isso, damos início à nossa apresentação. O filme retrata a história de sucesso de McDonald's, que atualmente é a maior rede de fast foods do mundo. No filme, Ray Kroc trabalhava duro para vender suas máquinas de sorvetes e o que a maioria das vezes falhava. Até que um dia ele conheceu o restaurante McDonald's dos irmãos Mac e Dick e ficou encantado com o sistema do restaurante, onde você pedia seu hambúrguer e recebia rapidamente. Ray, com um espírito empreendedor, se interessou pelo restaurante, acreditava em um possível potencial do McDonald's e percebeu que tinha uma oportunidade de mercado ali. Assim, investiu na empresa, conseguindo muitas franquias e crescendo cada vez mais. Kroc já tinha grande parte do McDonald's e, por meio de artifícios questionáveis, tirou a empresa dos irmãos McDonald e criou um império bilionário, que veio a se tornar a rede de fast foods mais conhecida do mundo. Eu vou falar sobre os pontos fortes, começando pela resiliência, onde o personagem Ray Kroc, de personalidade forte e representante comercial de venda de máquinas de milkshake, deu uma verdadeira aula de resiliência e persistência. No início da história, ele chegou a atravessar os Estados Unidos de uma ponta a outra para tentar vender as máquinas de milkshake. Ele sempre cultivou uma visão positiva sobre a vida, apesar de não conseguir concretizar muitas vendas. Mesmo assim, ele ia atrás de sua realização e da busca por oferecer conforto à sua família. Todo empreendedor deve desenvolver a resiliência como uma de suas características principais. Assumir riscos, assim como Ray Kroc, que transformou a lanchonete em uma rede espalhada por todos os Estados Unidos, assumindo os riscos. Se você pretende crescer na vida pessoal e profissional, deve aprender a assumir os riscos. Não dá para chegar com o seu negócio ao topo sem assumir sérios riscos. É uma característica do processo. Mesmo sem conhecer nada sobre lanchonetes, Ray acreditou no potencial do negócio e investiu todo o seu tempo e habilidade no desenvolvimento da rede. Ter inteligência financeira. O McDonald's só passou a crescer exponencialmente e de forma sólida quando foi adotada uma inteligência financeira no seu planejamento. Há uma grande diferença entre entender de finanças e reconhecer que precisa ter alguém ao seu lado que entenda. Para ser um grande administrador, não é preciso dominar a área financeira, mas é essencial contar com que alguém faça isso. Em um determinado momento do filme, antes de Ray Kroc tomar essa atitude de expandir a lanchonete, a rede de fast food já estava em 17 estados norte-americanos, mas ele estava falido. Aconteceu uma reviravolta na história quando ele contratou um especialista em finanças, que passou a avaliar seu modelo de negócio e deu conselhos, ajustando de forma que garantia maior lucratividade ao negócio. Assim, além da franquia de sanduíches, Ray passou a ser um verdadeiro investidor imobiliário, recebendo pelos aluguéis das lojas em funcionamento e ampliando suas margens de lucro. É preciso encontrar o franqueado ideal, e o filme mostra muito bem como o perfil do franqueado impacta diretamente no sucesso de cada uma das lanchonetes abertas. Não basta ter uma grande ideia e sair estabelecendo parcerias aleatórias com o único intuito de ampliar sua franquia. Assim que ele teve a ideia de ampliar a rede McDonald's, Ray buscou junto à elite da época parceiros como franqueados. Aconteceu que para essas pessoas, que nem ao menos comiam sanduíche no seu dia a dia, a lanchonete era vista como um meio de ganhar dinheiro. Elas não tinham aquela preocupação em manter os padrões de qualidade estabelecidos pelos irmãos fundadores. Mas em certo momento, Ray passou a buscar franqueados que viam no seu negócio a grande oportunidade de suas vidas. Elas colocavam todas as suas economias na franquia e faziam daquela lanchonete a razão de suas vidas, sua grande fonte de sobrevivência. E foi a partir daí que o McDonald's deu uma alavancada surpreendente rumo à consolidação da multinacional que é hoje. Reconhecer talentos e ser bem assessorado como Ray Kroc, que tinha o dom inato de saber identificar talentos para somar ao seu negócio. Você não precisa ser o melhor em tudo, desde que esteja cercado das melhores pessoas para auxiliá-lo. Ele foi capaz de achar as pessoas certas para investir em seu sonho, de captar o espírito empreendedor delas e desenvolvê-lo. Conseguiu encontrar as pessoas certas para brigar por suas causas.
No ponto crucial do filme, quando houve a reviravolta societária do McDonald's, Ray conseguiu obter 100% da empresa, tirou-a dos irmãos fundadores e contou com assessoria jurídica de ponta. Assim, conseguiu estabelecer um contrato com os irmãos sem ao menos registrar nadinha no papel. É preciso ter autoconhecimento. Ray foi vendedor por muitos anos da sua vida e só com mais de 50 anos encontrou a oportunidade ideal. Não teve medo de fazer uma revolução na sua vida profissional. Praticou o autoconhecimento, aprendeu sobre o novo negócio e mergulhou em sua ideia. Sua persistência para que suas ideias criativas saíssem do papel o tornaram um profissional competitivo. E só depois de praticar o autoconhecimento e entender quais eram os pontos fortes do seu lado profissional, ele conseguiu finalmente brilhar. E quando seus esforços começaram a trazer bons resultados na sua vida profissional, passou a exercer muita confiança em si mesmo, acreditando nas suas ideias. Confiar no produto é extremamente necessário. Ray confiou que a ideia do fast food era boa e que ela poderia ser muito maior. Ele pensou fora da caixa, sempre lembrando que seu produto e seu serviço eram bons. Ele nunca deixou de acreditar que era a qualidade que iria manter o negócio em pé. É essencial a execução mais do que a ideia. O ponto de virada para o negócio dos irmãos McDonald foi a expansão das lanchonetes por todos os Estados Unidos. A ideia de que toda cidade tinha uma igreja e uma bandeira do país, mas que também deveriam ter um grande arco dourado. Quando Kroc propõe aos irmãos um modelo de franquia, logo a ideia é rejeitada. Os irmãos explicaram que já tentaram, mas que todas as tentativas falharam. No filme apontam que abriram 6 lojas em locais diferentes. Uma excelente ideia tem seu valor, mas o que realmente faz diferença é como ela será executada. Por isso, os investidores preferem apostar mais em pessoas do que nas ideias em si, quem faz o projeto acontecer, e as mudanças de acordo com as dificuldades. E é assim que faz pequenos projetos se tornarem enormes impérios. O modelo de franquia dos irmãos McDonald não foi para frente, mas com a mesma ideia, Ray Kroc construiu um império com quase 37 mil lojas. Citando os pontos fracos, como todo bom negócio, além da fase positiva, também temos o lado negativo por trás de toda a estrutura que levou o McDonald's a ser uma das maiores potências bilionárias do mundo. Desde o início da parceria estabelecida pelos irmãos McDonald's com o administrador Ray Kroc, ficou claro os diferentes pontos de vista sobre o negócio que eles nutriam. Como sócios, eles divergiram em vários pontos, a começar pelo tamanho da franquia. No começo, podemos ver que os irmãos tentaram criar uma rede de franquias, mas desistiram por não terem conseguido cumprir com a padronização dos processos de seu sistema Speed em todos os estabelecimentos. Aí, ao invés de ajustarem os erros e acompanharem o curso do negócio, optaram por desistir da expansão, ocasionando no primeiro erro dos irmãos. Mais à frente, enquanto o administrador se empenhava em ampliar a rede, buscando mais a lucratividade e a visibilidade para o negócio, os irmãos McDonald se preocupavam com a manutenção do controle de qualidade estabelecido por eles, para a realização correta dos processos. Assim, tornou-se um caminho vagaroso para o reconhecimento das outras franquias. Essas divergências foram ocasionando a dissolução da parceria societária que eles tinham. Falando mais sobre o nosso administrador, misturada a audácia e espírito empreendedor, a Ray Kroc também se detectava soberba, que aliás é um ponto polêmico muito discutido, mas que acaba se abafando exatamente por focarmos mais nas questões empreendedoras que a história carrega. Mas é válido pensar na conduta de Kroc e observar outros modos em que ele poderia alavancar a rede McDonald's. Essa conduta de self-made man, alguém que conseguiu sucesso sozinho, mas com pedaços de outros, o fez perder boas oportunidades. No começo da história, a gente lembra que ele era um profissional que não escutava ninguém, então precisou quebrar financeiramente para poder aceitar um aconselhamento especializado. Assim, a ambição de crescer fez com que o personagem principal assumisse riscos não calculados. Um fato importante a ser mencionado é que os irmãos McDonald não tinham essa ambição, de modo que acabaram vendendo a empresa que eles criaram por 2,7 milhões de dólares e 0,5% de participação nos lucros. Kroc, entre aspas, pechinchou até o último dólar. Nessa de botar os pés pelas mãos, Kroc acabou chegando a hipotecar a própria casa para levantar recursos para o seu projeto de expansão. Então, assumir riscos é fundamental para o crescimento, desde que sejam bem pensados e não coloquem tudo a perder caso deem errado.
Em um primeiro momento da expansão da franquia, Ray buscou parceiros como franqueados que não entendiam do negócio, nem ao menos frequentavam lanchonetes, já que eram ricos. Ao usar apenas essas pessoas com dinheiro como franqueados, acabou entregando sua ideia a quem não conhecia do mercado e só pensava em lucrar com ele. Neste ponto, ele percebeu que teria que mudar a estratégia. Falando sobre o último ponto negativo da história do McDonald's, o grande trunfo do nosso ilustre administrador Ray Kroc ao conquistar 100% da empresa foi exatamente o erro dos irmãos, a assessoria. Enquanto Ray contou com uma inteligente assessoria jurídica, os irmãos acreditaram meramente na força das palavras estabelecidas durante a negociação. Kroc os persuadiu e os convenceu de que iria cumprir o trato boca a boca. Os irmãos não se preocuparam em analisar a proposta mais profundamente, ou mesmo em registrá-la oficialmente. Portanto, estar mal assessorado pode literalmente levar a perder sua grande ideia. A ironia toda do filme é que o sucesso de um acabou por culminar no fracasso do outro. O que podemos levar então desses pontos negativos é a observação na mudança de comportamento de ambos, principalmente de Ray Kroc, movido pela insatisfação, curiosidade e o fator principal para sua expansão dos negócios, a persistência. A conduta de Ray ao longo da transformação do Império é claro que foi antiética, mas é inegável a inteligência que ele teve para assumir o nome da empresa. Bom, eu vou falar para vocês algumas curiosidades e fatos interessantes sobre o McDonald's. Vocês sabiam que a Coca é diferente? Muitos consumidores acreditam que a Coca-Cola servida no McDonald's tem um sabor melhor do que em outros lugares, e isso é verdade. Somente no McDonald's, o xarope de Coca-Cola é entregue em tanques de aço inoxidável, para preservar seu frescor. Nos outros estabelecimentos, geralmente a bebida é transportada em sacos plásticos. O McDonald's vende mais brinquedos do que a Hasbro e a Mattel. O McDonald's vende cerca de 1,5 bilhão de brinquedos em todo o mundo, mais do que a Hasbro e a Mattel vendem individualmente. Além disso, o McDonald's começou a incluir também livros ao invés de brinquedos nos McLanche Feliz, colocando mais livros nas mãos das crianças do que os catalogados na Biblioteca do Congresso, a maior biblioteca do mundo. Vocês sabiam que os militares inspiraram o primeiro drive-thru? O primeiro drive-thru do McDonald's foi aberto em 1975, em Sierra Vista, no Arizona. O que inspirou o conceito revolucionário foi uma base militar próxima ao restaurante. Clientes do local, soldados, não tinham permissão para deixar seus carros enquanto usavam o uniforme. O McDonald's alimenta cerca de 1% da população mundial todos os dias. 68 milhões de pessoas são atendidas diariamente no McDonald's, que é aproximadamente 1% da população. Ele também vende uma média de 75 hambúrgueres por segundo. O primeiro McDonald's vendia cachorro-quente e não hambúrgueres. Originalmente, em 1937, quando foi criado pelos irmãos Dick e McDonald, a barraquinha vendia cachorro-quente. Só em 1948, os irmãos decidiram reformular o negócio e transformar a barraquinha em uma lanchonete de hambúrgueres e milkshakes. No filme, podemos ver erros e acertos, escolhas e suas consequências, o valor da inovação, da coragem, persistência, sacrifícios, a importância de se ter pessoas capacitadas ao seu redor e com a mesma visão que você. É preciso ver além da sua empresa e enxergar o impacto que ela tem na sociedade, ter uma visão de negócio e estar disposto a correr riscos. Através dos irmãos McDonald e de Ray Kroc, podemos ver o perfil de um empreendedor e as atitudes que podem levar ao fracasso ou ao sucesso. Devorados pela ambição de seu sócio, Richard e Morris ficaram para a história como dois sujeitos com uma grande ideia, mas com um sonho muito pequeno. Em 1989, uma campanha promocional resumia o legado da empresa. Tudo começou com uma centelha de Dick e Mac McDonald, e graças à mão condutora de Ray Kroc, se transformou em uma chama. Hoje, os arcos dourados brilham em toda esta nação.